Fala, nação azulina, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista trazendo para vocês as principais informações do dia do Clube do Remo. Vamos falar um pouco sobre o mercado da bola, Remo contratando mais um zagueiro, falar também aí sobre os preparativos para o jogo de quinta-feira, 21h35, com ingressos promocionais a R$30, jogo no Mangueirão, diante do Novo Horizontino. Antes disso, eu peço, ajude o seu amigo aqui, inscrevam-se no canal, deixe o like de vocês podem estar se inscrevendo aqui no canal, bem aqui embaixo, não paga nada. Deixe o like de vocês, compartilha e não esquece de hypar para que o vídeo passe a ter o maior número de visualizações possíveis, tá? Galera, a gente aceita a crítica construtiva, eu estou com o microfone provisório aqui, eu tinha comprado alguns microfones na semana passada, mas vieram com problema. Então, eu já nem vou mandar trocar, já pedi outro melhor e tenho um pouquinho de paciência aqui. Com o tempo, a gente vai melhorando, tá? Então, dá um recado aqui dos nossos patrocinadores, inclusive quem quiser patrocinar o nosso canal para poder ajudar aqui. A gente tem aí mais de 100 mil visualizações por mês para que você possa divulgar a tua marca, para tentar alavancar suas vendas. É só entrar em contato no WhatsApp, que está aqui embaixo, para que você possa dar aquela força para a gente aqui, tá bom? Então, dá o recado do nosso patrocinador aqui, Marcos William. Você que é torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos do Leão Azul na Série B, tanto em Belém quanto fora de casa, no conforto da tua casa, ou quando você estiver na rua no celular, chama ele agora no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, ou aqui do lado, é o mesmo cara, o mesmo telefone, o mesmo parceiro, DDD 91 99805 2068, lá ele tem vários streamings. Muitas pessoas estão procurando ele, graças a Deus. Eu uso o serviço, muito bom, por sinal, preço bem baratinho. Lá você vai ter aí Telecine, HBO, Premiere, tem Disney também, tem outros streams que vai te ajudar bastante, beleza? Galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre a tabela. O Clube do Remo se manteve na quarta colocação. Jogo de ontem, Atlético 4-0 em cima do Avaí. É como eu falo para vocês, gente, a Série B ela é muito equilibrada. O que o Remo precisa fazer é somente ter uma sequência de vitórias para estar naquele pelotão ali de cima, né? Então, daqui a 2 rodadas o Remo vai jogar contra esse mesmo Avaí, que está com salários atrasados. Então, automaticamente, jogador de futebol, já falei para vocês como é que funciona, né? Demonstra insatisfação dentro de campo, não produzindo. Então, o Remo vai jogar contra o Novo Horizontino na quinta-feira. E hoje tem mais um jogo que a gente tem que torcer contra, né? Então, Cuiabá e Amazonas encerram essa 16ª rodada, né? E a gente tem que torcer para o Amazonas, ou pelo menos um empate, porque se o Cuiabá ganhar, ele iguala na pontuação com o Clube do Remo, porém ele tira a quarta colocação do Remo, o Remo cai para a quinta, porque iguala no número de pontos, mas o Cuiabá passará a ter 7 vitórias, o Remo tem 6. Daí a importância do número de vitórias quando tivesse critério de desempate aí, que é o primeiro critério, não é? O Remo, para esse jogo aí contra o Novo Horizontino, gente, tá cheio de desfalques. Primeiro que não vai ter a dupla titular, porque o Klaus teve uma fratura no nariz, inclusive enquanto o Chapecó vai chegar em Belém amanhã, e ainda tem um protocolo de concussão, então ele vai passar praticamente aí 10 dias afastado de todas as atividades, para só depois voltar aos treinos e quem sabe daqui a uns 15 dias voltar aí com uma proteção no rosto, porque ele fez uma cirurgia. O Reinaldo, lesão grau 2, está fora de combate. E aí nós temos outros desfalques, como, por exemplo, terceiro cartão amarelo, que é o Pavani e o Luan Martins, e o Marrone, que com certeza aí não vai jogar, vai fazer os exames agora à tarde em Belém, para saber o tipo de lesão, entendeu? Quanto tempo vai ficar parado. Esperamos que não seja nada de grave, porque ele é um cara importante aí para as pretensões do Clube do Remo, tá? Outro detalhe é que o Pedro Rocha, graças a Deus, vai voltar aí para fazer a composição do ataque. E agora, o Antônio Oliveira não vai mais ter desculpa, né? Como o Luan Martins, que é um dos filhos dele, tá suspenso, e o Pedro Castro, que é outro filho dele, outro bajulado, entendeu? Não vem apresentando bom futebol, então, como nós colocamos na legenda, não tem mais desculpa para que ele possa escalar o pedido de 100% basicamente da torcida azulina, que é um meio de campo com o Reinaldo, Cantilho e o Jaderson, tá? No ataque, a gente tem que ter mudanças, porque provavelmente ali deve ser o Janderson
tem que colocar o Davó de centroavante, e vamos falar já sobre o Davó, e a volta do Pedro Rocha pelo outro lado. Ele deu uma entrevista aí, basicamente falando que o Davó, inclusive lá pelo Baianão também se diz que o Davó não treina bem, só que ele tem que entender que treino é treino e jogo é jogo, porque os caras que ele está colocando, que ele acha e que estão treinando bem, na hora do jogo não justificam. Se fosse por isso, o Romário não ia jogar, porque o Romário não treinava. Não estou comparando, só a nível de exemplo, tá, gente? Então, a gente tem que torcer muito pro Clube do Remo, a gente espera. E um detalhe, um recado importante, tá? Gente, ninguém tá contra, pelo amor de Deus, o Antônio Oliveira, tá? Ninguém tá contra o Viseu, ninguém tá contra o Pedro Castro, o Adailton e Luan Martins, que até deu uma melhorada aí, mas é um cara para ser banco, não é um cara para ser titular. Meio de campo do Remo, a gente já falou aí, ataque também, qual seria a nossa opção quando tiver todos disponíveis, tá? Pelo menos no meio de campo vai estar 100% disponível. A gente fala muito aqui em termos de resultado. Clube do Remo, Vitória, Série A. Sim, é possível, o Remo tem um bom elenco para isso. Então a gente vai torcer sim para o Antônio Oliveira, a gente vai apoiar o Antônio Oliveira, porque os ingressos estão R$30 aí, apesar do horário, apesar da insatisfação da torcida com o técnico pelas escolhas dele, arquibancada R$30, 60 cadeira, a gente vai para apoiar o Remo, o Clube do Remo. E se você, Antônio Oliveira, fizer o que tem que fazer, só isso. Não é questão de ouvir torcida, é fazer o que tem que fazer. É o que o Remo tem de melhor. Você vai ser apoiado. Se você continuar com as suas escolhas, infelizmente, você, das suas escolhas hoje, só vai ter a opção do Pedro Castro e do Adailton. Porque o terceiro pupilo não vai estar disponível. Agora o Viseu, não sei se vai ser relacionado de novo, se não vai, se ele vai ficar no grupo de reserva. É bem possível que sim, até porque o Remo vai estar desfalcado aí de um atacante, pelo menos, então tem que ter uma reposição no banco de reserva. A gente torce para o Viseu que quando ele for jogar, seja ele de titular, espero que não, mas no banco de reserva, mas para quando ele entrar, para que além de ter raça e colaborar com o time, que ele faça um gol. Nós somos torcedores, ninguém que torce jamais, nunca, contra o Clube do Remo. Ok? Mercado da bola. Mercado da bola, o Remo contratou mais um zagueiro, e aí tem aquela interrogação bem grande. Será que precisa de mais um zagueiro? Nós temos 7 no elenco, vem o 8º agora. Vou falar para vocês aqui, ó. Klaus Reinaldo, Camutanga, Kaique, Natan, que veio agora do Botafogo, Alvarinho e Rafael Castro. Afinal de contas, todo mundo chega no Remo e o Remo não dispensa ninguém. Eu quero ver no que vai dar lá no final do ano, quando a conta chegar. Então tá chegando mais um zagueiro aí, Léo Coelho, 32 anos, 1,89 m, vem aí do Peñarol, inclusive jogou um clássico recente aí contra o Nacional, lá ele é titular. Eu vou precisar confirmar, tá, gente, mas acho que ele é titular. Tá lá no Peñarol desde 2023. Então a gente espera que ele venha para reforçar o Clube do Remo e desejamos aqui boa sorte a ele. Só que Clube do Remo não é de zagueiro que o Remo precisa. Ou se o Remo precisa de zagueiro, por que trazer agora o Kaique e o Cauã? Entendeu? Isso aí, independente se ganha muito ou pouco, é inflação, inflar a folha salarial do Clube do Remo. É isso que o torcedor busca entender. A gente precisa de um 10 e de um atacante, um centroavante matador. Só isso. Não precisa mais trazer ninguém. Aliás, precisa sim de um lateral esquerdo, porque para o Sávio não tem condições. Ele está muito mal. Mas zagueiro não. Nem zagueiro, nem cabeça de área, de repente nem atacante de ponta, entendeu? A gente precisa de um lateral esquerdo, precisa de um camisa 10 e um centroavante. Pronto. Acabou. Entendeu? Então a gente só vem aqui trazer essas informações para vocês, porque são informações necessárias e para poder apoiar o Clube do Remo, apoiar o Antônio Oliveira desde que ele faça as coisas corretas. Agora, enquanto ele ficar batendo aí de frente com os torcedores, vai ficar extremamente difícil a situação para ele. E o pior, deixar o nosso time numa situação muito complicada na tabela e o Remo tá lá em cima, entendeu? Precisa urgentemente ganhar esses 2 jogos que tem dentro de casa e arrancar pontuação, ir para cima do Goiás lá na última rodada, ok? Então vamos torcer aí para que o Amazonas consiga pelo menos um empate hoje à noite, para que o Remo possa se manter nessa 4ª colocação. E mais um detalhe, tá, gente?
A matemática ela é muito exata. 33 pontos o Goiás, 33 pontos o Curitiba, 33 o Goiás e 30 o Novo Horizontino. O Remo está na quarta colocação com 25. Se o Remo ganhar, logicamente vai a 28, porque é um confronto direto ali com o Novo Horizontino, fica a 2 pontos da terceira colocação. Só que o Remo tem um outro jogo em casa, que é contra o Avaí, que eu te falei que está cheio de problemas, né? Então, o Remo não pode deixar esses times de cima abrirem muita vantagem, porque quanto mais abrir a vantagem, menos vem sobrando vaga no pelotão de baixo. E aí vai ficando mais difícil, porque de 4 vagas, por exemplo, está desgarrando ali o Goiás e o Curitiba, e vai sobrar 2 vagas. Então, se o Novo Horizontino subir, a gente sabe que tem muito campeonato, tá, gente? A gente está falando isso pelo bem do Clube do Remo. Então, galera, as informações do Remo aí, elas são essas, ok? Mais uma vez eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, bem aqui embaixo. Deixa o teu like e compartilha. Até o próximo vídeo. Valeu a todos. Tchau.